Olá, pessoas queridas, aqui é Suzy Kelly Benevides, vocês estão bem? Dando sequência aí na série Ser Diferente é a Opção. Estou aqui hoje com uma convidada, Bianca Drabowski. Só que enquanto ela entra, enfim, quando me pede aí para entrar, bom dia, quer dizer, boa tarde, Shirley. Quando a gente não almoça ainda, a gente dá bom dia no lugar de boa tarde, né? Uma coisa impressionante. Bom, enfim, vamos iniciar essa live de hoje. Ser diferente é opção. Oi, Bianca. Oi, Tava corrido aí, é? tava Olha só, ajeitando. enquanto as pessoas entram, eu quero compartilhar uma música. Olha que bacana. Oi, Bibi, bom dia, boa tarde. Oh, meu Deus, quando que eu vou sair do bom dia? Hoje, depois que eu almoçar, né, Bianca? É. Eu vou compartilhar aqui uma música. Vamos ver se dá para ouvir. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz e viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo ser especial em oportunidades, em direitos, coisas. Legal, né? Todo mundo tem que ser diferente. Não interessa se é verde, se é branco, se é preto, enfim, é uma música de Gilberto Gil. Eu achei esses dias e achei muito interessante trazer no início da nossa live. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou dizer um pouquinho sobre do que se trata essa live. Ser diferente é a opção. Ser diferente, todos nós somos. E cada qual faz a sua diferença em ser. Então, hoje eu estou trazendo aqui a Bianca para falar para a gente que diferença ela faz. E aí? Oi, Suzy, quero te agradecer o convite. Dá oi para todo mundo que está entrando. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tá tudo certo. Oi para Bibi, que mandou ali para mim. Mariana, Shirley, Mega, Todo mundo todo mundo entrando. entrando. Ô, comadre, Legal. vem daí, não vem daqui não. Então, olha, ser diferente é algo bem interessante assim para mim, porque eu, dentro da minha história, eu acho que eu sempre fui diferente. Sempre fui meio diferente dos coleguinhas na escola, sempre fui meio diferente, no sentido assim de que eu me sentia diferente, né? E hoje, pensando com a cabeça adulta, eu sei que todos somos diferentes, mas eu me sentia meio diferente assim numa questão de senso comum, digamos assim. A minha mãe sempre me ensinava coisas meio diferentes em relação à espiritualidade, em relação à psicologia, né? Então eu sempre era um pouquinho diferente. E nesse de me sentir um pouquinho diferente, eu, na verdade, em alguns momentos, muitos momentos, na minha infância, na minha adolescência, eu não queria ser diferente. Eu queria ser meio que igual, assim, a todo mundo. Talvez numa busca de um se sentir incluída, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que, na verdade, existiam outros grupos de pessoas que eram diferentes e que eu olhava e falava assim, é isso, né? Cada um sendo quem era, cada um mostrando exatamente como era, e que não era para eu ficar tentando ser igual a um, a outro, que na verdade seria muito melhor, digamos assim. E nisso eu fui me construindo, né? Fui construindo a minha profissão, eu fui construindo o meu jeito de ser, eu fui me descobrindo nessa construção, na verdade. E eu posso dizer assim que essa construção, esse descobrimento, para mim ele não acaba. E ele tem sido absurdamente intenso nesse momento de afastamento social, né? Onde
eu realmente estou cada vez mais em contato com quem sou eu. E olha, eu sou muito diferente. Conta aí para as pessoas que estão entrando, quem é a Bianca? Então, é difícil responder essa pergunta, né? Para mim. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, eu sou muito perceptiva, eu sou muito conectada com a minha essência e por vezes com a rotina eu acabo agindo de uma forma diferente. Mas toda vez que eu me percebo entrando na onda da rotina, entrando na onda da mesmice, né? Na onda assim da população, do todo. Quando eu me pego entrando, surfando nessa onda, eu falo, opa, volta, porque você não é isso, né? Volta para a tua essência, volta a se conectar, porque é essa conexão que me guia. É isso que faz com que eu seja diferente, que eu me manifeste de uma forma que ninguém pode se manifestar. Assim como você, assim como todos os outros, né? Quando a gente se conecta realmente com quem nós somos, né? Realmente com a nossa essência, com a nossa consciência, não tem como ser igual. Não tem como pessoas fazerem a mesma coisa da mesma forma. Por isso que em tudo que a gente, falando por mim, por todo esse aprendizado, todo esse crescimento, em tudo que eu senti assim, algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, algum tipo de sensação assim, será que eu vou conseguir? Será que... Toda vez que vinham dúvidas na minha cabeça, eu me conectava com a minha essência, eu me conecto com a minha essência e isso guia o meu caminho. E isso guia o meu caminho para uma forma onde não existe insegurança, onde não existe o medo. Porque quando eu sou quem eu sou, tudo flui. Simples assim. Simples, não tão simples às vezes, mas é bem simples. Bianca, quando que você percebeu, por exemplo, a virada na tua vida no sentido consciente de ser? Quando eu percebi a virada... Né? Difícil. Então, na verdade eu percebo assim, diversas viradas na minha vida, né? Mas uma virada muito intensa aconteceu, eu acho que mais ou menos 9, 10 anos, por dificuldades que eu passei na minha vida, muito intensas, e que me fizeram buscar algo diferente. Então, assim, foram desafios muito intensos que me fizeram buscar uma formação em psicologia transpessoal. Só que essa formação, quando eu busquei essa formação, que foi logo depois do meu mestrado, então eu estava ali numa trajetória extremamente acadêmica, de pesquisa científica, né? A gente tinha feito pós-graduação, mestrado. Esse desafio, ele fez uma reviravolta. Eu falei assim, eu não quero mais compromisso no sentido assim de prova, estudar coisas que eram impostas a mim. A partir dali, eu resolvi estudar o que eu realmente gostaria, o que me traria realização, alegria, felicidade, o que vinha de encontro com a minha alma, com o meu coração, e não mais com o que era imposto socialmente, né? E eu busquei isso justamente para eu me reconhecer, para eu compreender, para eu superar as minhas dores. Então, essa formação que eu fiz em psicologia transpessoal, eu não fiz, na verdade, para trabalhar com isso. E sim,
para vivenciar tudo aquilo que eles estavam oferecendo. Né? E foi assim, maravilhoso, porque veio muito de encontro. Porque todo final de semana que eu tinha aquele curso, ele era extremamente vivencial. Então, de muitas vivências, terapias e tudo de expansão de consciência, de autoconhecimento, de várias ferramentas, vários recursos. Então, ali foi uma grande virada de chave na minha vida, né? E ali foi onde eu comecei a minha mudança profissional. Ali foi onde eu comecei a trilhar outros caminhos de encontro com a minha essência realmente. Com o meu propósito de vida, enfim, com coisas que realmente preenchiam o meu coração, coisas que me trariam, então, alegrias. E quando eu entrei nesse caminho, aí muitas outras chaves foram virando. Eu conheci a reprogramação biológica, eu conheci os cones chineses. Então, a cada técnica que eu conhecia, que na verdade eu estava buscando para mim, eu comecei a aprender e eu falei, não, eu preciso levar isso para o mundo, né? A minha vontade é essa. Então, da mesma forma que eu fui dando conta das minhas dificuldades conforme eu ia conhecendo tudo isso, eu também ia despertando a minha essência, eu ia me conhecendo cada vez melhor. E quando a gente se conhece cada vez melhor, não tem como ser igual, né? Eu acho que a grande diferença está aí. Bianca, em se conhecer. Você está falando assim muito da Bianca como pessoa, mas também colocando aí um paralelo com a Bianca profissional. Sim. Se você, por exemplo, fosse voltar a um tempo, hoje, você seria diferente? Acho que não. Se você tivesse feito diferente, se você não tivesse aceitado, qual era o seu caminho, o autoconhecimento? Sim! Aí seria totalmente diferente. Eu vejo assim que esse caminho que eu trilhei, eu vou falar algo bem diferente. Esse caminho que eu trilhei, ele me tirou de uma Matrix, né? Sabe como aquele filme Matrix? Ele me tirou daquela mesmice, mesmice que eu digo assim, a gente sabe que existe um campo, uma egrégora social, digamos assim, né? Onde, de repente, a minha vida é acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar meus filhos, educar meus filhos, levar para a escola, fazer tudo isso, mas num sentido assim, piloto automático, né? E na verdade, esses desafios que foram surgindo na minha vida, eles foram me tirando cada vez mais desse piloto automático e foram também trazendo meu poder pessoal em relação à minha vida, né? Em relação a quem eu sou. Ontem mesmo, eu estava lembrando de uma situação que foi assim, muito marcante na minha vida, porque eu estava contando para uma pessoa, né, o que tinha realmente dado uma virada de chave, assim, muito grande na minha vida. Eu estava num curso de reprogramação biológica, e falei o nome do curso, né? Não tem problema, depois eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso na tua vida. Porque eu falei o nome do curso. Porque eu falei o nome do curso, vão saber qual foi o professor que me deu uma... Mas tudo certo. Então foi assim, eu estava no curso, estava assistindo o curso, e eu sempre fui muito assim, vindo daquela mente racional científica, de querer saber como que funciona cada mecanismo, entender tudo aqui, né? Entender tá na mente, né? E eu sempre fazia perguntas muito elaboradas, digamos assim, dentro para entender esses mecanismos biológicos do corpo e tal.
E o professor, eu fiz uma pergunta, e o professor olhou para mim e falou assim: Bianca, você não precisa saber disso para atender uma pessoa. Uau. Você parece aquele jogador de futebol estrela que fica fazendo finta e chega na cara do gol e perde a bola. Eu fiquei em choque. Daí eu fiquei com raiva, eu fiquei com muita raiva. Eu saí da sala e daí eu caí no choro de raiva. E daí uma amiga minha percebeu, foi atrás de mim, foi conversar comigo. Um outro amigo meu, também constelador, começou a fazer uns movimentos de constelação. E eu percebi que, na verdade, aquilo que ele não falou para me ofender. Só que ele acabou, sem querer, querendo, porque eu acho que nada acontece por acaso, cutucando uma ferida minha muito intensa. Né? Então, assim, até eu tomar a consciência de que essa ferida era minha, de que não era ele que estava me ofendendo e que sim, eu estava me sentindo ofendida, eu levei um tempo para digerir isso, eu levei um tempo para assimilar essa informação, né? Mas aos poucos, conforme eu fui conquistando coisas na minha vida, eu falava, tá vendo? É porque agora eu não tenho aquele sentimento, aquela sensação de que eu tenho que saber absolutamente tudo para poder passar um conhecimento para frente. Eu sempre achava que eu não estava preparada, que eu não sabia o suficiente, que eu não tinha conhecimento suficiente para passar, eu não me sentia segura para passar. E daí eu comecei a ver assim, mas não é isso, eu nunca vou saber tudo. Né? Eu nunca vou ter que saber tudo. Eu não posso ter medo do que as pessoas vão me perguntar. Eu não posso ter medo da crítica, do julgamento. Hoje mesmo eu fiz uma postagem sobre o julgamento. Porque, na verdade, tudo que a gente tem opinião é um julgamento. E o julgamento é a polaridade, é a divisão. Então, como seria ser observador? Sair do julgamento e se empoderar. Porque o medo do julgamento, ele me tolhia muito. O medo... Tanto é que assim, no colégio, quando eu falava alguma coisa, ou quando falavam alguma coisa de mim no colégio, eu já ficava vermelha. Eu era muito envergonhada. Então, assim, isso não foi mudando só pela maturidade, porque tem gente que já é adulto e continua tendo aquela vergonha, digamos assim. Foi realmente uma tomada de consciência de quem eu sou e de que eu não preciso estar o tempo inteiro agradando todo mundo. E que eu não preciso o tempo inteiro ter opiniões que fortaleçam a minha. Então isso foi me dando uma liberdade muito grande de ser quem eu sou. Né? De me expor mais. E como eu até comentei esses dias também, durante esse afastamento social, eu tive uma virada de chave muito grande em relação a mim, onde eu trouxe esse meu trabalho com a limpeza energética para o mundo, digamos assim. Porque antes eu era extremamente biológica. Então eu divulgava nas minhas redes sociais a biologia, porque a biologia era científica, porque a biologia, né? E de repente eu falei, eu não sou só biologia. Eu sou energia, eu sou espiritualidade, eu sou expansão de consciência, e tem um monte de gente que acha que é uma viagem. Eu sou tudo isso. E ok, né? E eu tinha ainda um receio de mostrar isso totalmente para as pessoas, abrir isso para as pessoas. E esse período agora foi essencial para que eu tivesse mais essa virada de chave. Então, realmente trazer todo o trabalho que eu faço com energia, porque eu sou energia. Né? Então, assim, o que eu faço em um aspecto da minha vida, eu faço nos outros. Então, se eu não mostro uma parte do meu trabalho, eu não consigo ser quem eu realmente sou. Se eu não sou quem eu realmente sou, eu não consigo
mostrar, trazer isso no meu trabalho. É como se ficasse sempre faltando uma peça do quebra-cabeça. Eu entrego para você uma parte, mas eu não entrego o todo. E na verdade, quando eu sou completamente, quando eu tô na presença, em real presença do que eu tô vivendo, em real presença do que eu tô fazendo, eu sou tudo isso junto. Eu não tenho como separar. Eu não tenho como separar órgãos, eu não tenho como separar o energético do material, porque tá tudo junto. O corpo da mente, não existe corpo e mente, é tudo a mesma coisa, né? Então, eu fui vendo tudo isso, fui virando muitas chaves e eu percebo que eu estou me sentindo cada vez mais completa. E não é um completa porque eu estou trazendo peças para mim, é um completa porque eu estou descobrindo todas as minhas partes, todos os meus eus, todos os meus, tudo que eu sou. Só que até vem assim, e isso é muito, o que eu acho assim um pouquinho complexo disso, porque não essa essência, digamos assim, ela é ilimitada. Então, é como se eu fosse, por isso que eu falo tanto de expansão, porque é como se eu conhecesse essa parte da minha essência e de repente, ela não é só isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso, mas esse isso que eu tô conhecendo, ele ainda tá limitado. Ela é ilimitada. Então, Bianca, é muito interessante você falar isso. Um beijo para todas as pessoas que estão entrando, Bruno, Paola, sejam todos bem-vindos. A gente está falando sobre ser diferente a opção. Óbvio que a nossa vida como um todo, ela não é 100% maravilhas, né? A gente como terapeuta, a gente aprende para poder ensinar. A gente como pessoa passa por muitas dificuldades na vida, ansiedades, angústias, porque o crescimento, ele dói, né, Bianca? Ele dói. Agora, o quanto ele ensina, por exemplo, esse professor que você citou, me fez lembrar de um chefe que eu tive quando moleca, 18 anos de idade. Ele, para mim, foi o pior chefe na época, sabe, o pior chefe que eu tive. Mas ele me ensinou muito. Ele me ensinou principalmente que a partir do momento que eu colocasse na minha mente, isso porque não era nada de desenvolvimento social, não era nada de desenvolvimento pessoal, mas ele falava assim, tem que criar meta. E eu falava, odeio meta de venda. Mas a gente tinha que estipular uma meta para ser cumprida no final do mês. E assim, eu diretamente não vendia, mas eu supervisionava pessoas e tinha que incentivá-las o tempo inteiro a vender. E na verdade a gente tem que se vender exatamente como somos, não é? Então, quando ele falava assim, você tem que cobrar do funcionário que trabalhava ali no telemarketing, enfim, você tem que ensinar como vende. E eu falava, tá bom, eu vou ensinar. Então a gente criava todo um script, né, para chegar na meta, tal. E eu tenho uma amiga que hoje mora na Suíça, cantora, enfim. Ela só vendia uma revistinha chamada Capricho. Ela custava R$ 6. Ela não conseguia vender o top de venda, que era 120 por mês. Né? Por mês, não, por venda. E aí chegou um belo de um dia, eu tive que mandar ela embora. Eu fiquei com tanto peso na minha consciência, sabe? Porque era minha amiga, era uma pessoa que eu adorava, a gente saía juntas e tudo mais. E ter que dar a demissão para ela, para mim foi muito difícil. Só que olha o que eu fiz. Eu era tão já estrategista nas coisas que eu arrumei um emprego para ela, quer dizer, para ela ir lá fazer uma entrevista. E aí falei, ela vai passar. Por quê? Porque era um telemarketing receptivo. E aí ela não teria que ligar para as pessoas, oferecer e vender. Não era perfil dela, né? E aí ela foi lá e foi contratada. Então, a hora que eu tive que dar a demissão para ela, eu já apresentei, vai lá, procura fulano de tal, não sei o quê, blá, 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 que está precisando de um funcionário.
Então, assim, na nossa vida, a gente tem que criar metas. Mas para criar essas metas, algumas vezes a gente precisa ter alguém puxando a gente para ir, né? Empurrando a gente para ir. E essa é a vida. Então, algumas vezes a gente precisa de mestres, a gente precisa de mentores, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ser autêntico e muitas vezes, esses dias até brinquei com você, você acha que não sabe vender, mas nós estamos nos vendendo o tempo inteiro, né? Compra quem quer. Aí é outra opção. Então, assim, quando a gente fala da limpeza energética com os cones, a gente sabe que precisa limpar uma energia passada para que a gente viva o nosso eu. É uma ferramenta de que a pessoa se encontre, né, na missão dela, na história dela, na vida dela. Agora, esse chefe, esse seu professor, ele foi tão importante na tua vida e levar aquele chacoalhão, te tirar da zona de conforto, né? Exatamente. Assim como foi esse chefe para mim, lá quando eu era moleca, assim como foi tantas coisas na minha vida. Então hoje eu sou diferente, né? É uma opção, hoje é uma opção. Eu não quero ser a mesmice das pessoas. A quarentena ensinou a gente muitas coisas, muitas coisas. Eu estou acostumada a não sair muito de casa, mas as pessoas, aí vai um recado, as pessoas que não estão olhando e valorizando o seu próprio eu, está sofrendo e vai sofrer ainda mais. Bianca, uma coisa que eu quero te perguntar, a Bianca se casou, teve filho, né, a Gabizinha, uma aluna mais novinha dos cones, né, ainda era no polo quando você veio para o curso. Existem muitas dificuldades aí de sozinha ter que lidar com o profissional, com a dona de casa, com a mãe, com tudo isso. Ontem até Bia Nóbrega falou um pouco sobre isso. Como você encara esse momento na tua vida com diferencial? Olha, eu acho Ou que a uma grande... dica que as pessoas podem ter, né, para levar a sua vida um pouco mais leve, né? Quem tem filho, quem tem o lado profissional, qual é a dica que você daria para essas Olha, pessoas? se fosse para eu dar uma dica que eu acho assim que para mim tem sido essencial, tudo que você recebe dos outros, da vida, e que você reage ou que você não gosta, não aceita, recebe como uma crítica, tudo isso que uma chibatada, tudo que você reage, que você não gosta, que você não aceita, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de autoconhecimento, é uma oportunidade de abertura de possibilidades, é uma oportunidade de expansão de consciência. Então, se fosse para eu falar uma dica, é isso. E daí uma pessoa, de repente, me fala assim, mas uma morte é uma oportunidade também? Uma morte é sempre ruim. Não. Para mim, foi uma oportunidade. Falando da minha experiência. A gente morre e nasce todo dia. Então, quando a gente dorme, a gente morre. Quando a gente acorda, a gente tem oportunidade do nascimento, né? De fazer daquele dia o seu próprio nascimento. As pessoas encaram a morte como uma coisa muito dura, muito difícil, mas é puro egoísmo. Uma morte, uma chibatada, né? Como a gente falou ali. Então, assim, e às vezes isso não é percebido de imediato, porque de imediato qual é a primeira reação, digamos assim, que a gente aprende desde pequenininho,
né? É se identificar com aquela dor. Então, o outro está me machucando, o outro está me magoando, o mundo é ruim comigo, porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não posso, porque eu não... tá tudo fora. Na verdade, Assim, a assim como minha... Deus está fora, né? Como o Exatamente. político é a sua salvação, É, enfim, é triste isso, exatamente. mas está no DNA. Então, por mais difícil que seja, tomar isso para si e não é o outro, sou eu. O que eu tenho que olhar para mim nesse momento? E daí o que eu... e essa é a principal dica, né? Olhar para si. Independente do que os outros façam com você, olhe sempre para você. Porque é você que está se sentindo ferido, é você que está se sentindo ofendido, é você que está se sentindo triste. Então, essa é uma logo de cara. Agora, mas como que eu vou fazer isso sozinho? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes. Porque às vezes essa dor ela é tão grande que é uma dificuldade absurda de não se identificar com ela, não se conectar, não se alinhar com essa dor. Porque às vezes a dor é algo que eu já vivi na infância, às vezes a dor é algo que eu tomei da minha mãe para mim, às vezes é algo que eu já trago no meu DNA, na minha ancestralidade, porque tudo é energia, certo? Então a energia da minha tataravó, ela tá aqui em mim. E quem disse que ela não passou por uma dor terrível que de repente eu ainda tô carregando essa dor? Então, como que eu vou fazer? Não consigo fazer isso sozinha? Vou buscar ajuda, vou buscar ferramentas, né? Então, ferramentas que eu usei, reprogramação biológica, cones chineses, barras de axis, são ferramentas e nem todas as ferramentas você precisa buscar uma pessoa que te ajude. Tem muita coisa disponível na internet de maneira gratuita. Eu estou disponibilizando o tempo inteiro, você está disponibilizando o tempo inteiro, né? E tem muitas outras pessoas que estão disponibilizando. Isso que a gente está fazendo também, né, Bianca? A gente está, de alguma forma, mostrando para a pessoa, né, ou para a nossa audiência, que há possibilidades. Quem está na Exato. dor tem que olhar para essa dor. Quem está na dor, que não consegue fazer diferente, quando eu digo assim, ser diferente é a opção, assim como eu gosto de dizer, você é o criador da sua realidade, você é o criador do seu ser diferente. Então, por isso que ser diferente é uma opção, né? A nossa vida é 100% mil maravilhas? Não, a gente está aqui transmutando, aprendendo, harmonizando, ajudando o outro, né? Isso que a gente está fazendo, né, nessa semana, até terça-feira, é mostrar para as pessoas, você pode ser diferente, e essa é uma opção. O relato, né, a experiência, o que a Bianca está dizendo, é uma forma que ela enxerga ou que ela vê de como ser diferente, ou como ela se tornou diferente. Necessariamente, a gente não tem que viver a dor para chegar no amor. Hoje, a liberdade, a informação, né? Agora, algumas vezes a gente tem que viver a dor para dar o salto. Por exemplo, Bianca, não é, como se diz, segredo. Há 3, 4 anos atrás, 3 anos eu acho, eu quebrei o meu pé em 4 lugares. O que o universo, ou qual era o recado para mim? Suzy, mais devagar, mais devagar. Só que ao mesmo tempo, ali me fez entender, opa, eu posso fazer mais e melhor. Lógico que foram várias caídas de ficha. Quando alguém me pergunta assim, qual foi a sua sacada? Por que você sofreu esse acidente? Teve várias caídas, né?
Aí, por exemplo, você tem uma dor na coluna. Por que que essa dor na coluna está acontecendo? Que parte Exato. da coluna é? O que o universo, ou o que o seu Deus interior está dizendo? Olha para isso. E essa dor Exatamente. faz você dar o salto, né? É. A Bianca ou a Suzy, quando as pessoas olham, falam assim, nossa, olha que linda, olha o lugar que ela mora, olha como a Bianca é linda, tá sempre sorridente, olha que... Gente, vamos cair na real. Nós temos problemas como todo mundo. A diferença é o quanto a gente já aprendeu na vida, né? Ou o quanto a gente já viveu para poder compartilhar com o outro que é possível você fazer diferença. A Bianca, quando precisa conversar sobre algum assunto que não seja sobre os cones, algumas vezes ela me procura, Suzy, o que você acha disso? Olha, eu não acho muita coisa, mas o que o seu eu está te respondendo sobre isso? E a gente vai falando de várias coisas tal, e vai dando a oportunidade dela entender o que é a sacada. E às vezes, né, Bianca, como fazer a diferença na vida da outra pessoa? Às vezes ouvindo, às vezes falando, às vezes simplesmente dando 5 minutos para ela de atenção. Não é? O Mega, passei por isso também. Pois é, Mega, a vida nos ensina. Por falar nisso, deixa eu passar mais um recadinho, porque eu vou fazer outra pergunta. Aliás, eu vou fazer uma pergunta agora para você ir pensando, que eu sei que eu vou te pegar. Você é responsável, entre aspas, por uma educação e a vida da tua filha. Como você vê essa transformação enquanto eu passo o próximo recadinho? Amanhã a gente vai ter uma convidada muito especial, Maria Vieira. Eu ia fazer a live sozinha, mas daí ela aceitou o meu convite. Maria Vieira é coach, mora lá em Angola, vai estar fazendo a live comigo, Ser Diferente a Opção, aqui no Instagram. Depois de amanhã, domingo, vai ser a minha querida Thaís Mirandola. Segunda-feira, Shirley Nascimento. Terça-feira, para fechar a história, Roberto Mega Júnior, que é sacerdote e consultor de eventos, ou faz eventos também. Olha que diferente. Olha que profissões, né, diferentes. Agora, e para finalizar a mesma semana, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou estar com a Thaís, com a Bianca também, mas ao vivo com a Thaís, às 10 horas da manhã, a gente vai estar fazendo uma limpeza energética online. Então, quem não sabe, aqui no canal, Instagram, às 10 horas da manhã. Então, a gente vai acender o cone, vai ajudar você a transmutar as suas negatividades. Para você entender isso, reveja a live de quarta-feira, às 10 horas, está no IGTV. E aí, Bianca, me responde. Só responder ali, o Andréas escreveu, né? Por mais que seja difícil, levamos como lição. É bem isso, é exatamente isso. Né? E a maternidade para mim também foi uma grande oportunidade eu digo foi porque desde lá do comecinho da gestação foi uma grande oportunidade de realmente de reencontro comigo mesma, né? De entender cada vez mais esse ser diferente, porque eu antes de engravidar, né, eu nunca fiquei pensando como seria quando eu engravidasse, ou como seria quando eu tivesse filho. Eu sempre quis ter filho, mas eu nunca ficava imaginando como seria. Então, quando eu me deparei assim com a situação, foi muito intenso esse olhar para mim, para sentir o que era mais coerente, quais escolhas eram mais coerentes. E isso já começou com o pré-natal, onde eu comecei a fazer yoga, que eu nunca tinha feito antes, né? Comecei a fazer yoga com um grupo só de gestantes, onde a gente tinha 1 hora de conversa e 1 hora de exercícios. E delas a gente ia trocando
experiências e tudo mais, e daí isso fez com que eu buscasse um médico que trabalhasse de maneira mais humanizada, fez com que eu começasse então a entrar na percepção de quais seriam as melhores escolhas. E no meio desse caminho da gestação, eu fiz uma escolha que eu achava que, na verdade, nunca tinha pensado que eu ia fazer uma escolha como essa, né? Que foi mais ou menos ali pelo 6º mês de gestação da Gabriela, onde eu escolhi fazer o parto domiciliar. E, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em fazer o parto domiciliar, mas toda vez que eu tentava me imaginar no hospital, de touquinha, roupa do hospital, tal, eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver aquilo. Não era coerente para mim, não fazia sentido. E daí eu falava, tá, então se eu não me vejo no hospital, qual é a outra opção? Então eu comecei a buscar informação, buscar conhecimento, fazer 1000 saltos quânticos para assumir uma escolha que vinha de encontro com a minha essência. E eu escolhi por não falar para as pessoas sobre o parto, porque todo mundo tinha medo, mas se acontece alguma coisa, mais isso, mais aquilo. E daí eu falei, tá, mas para minha mãe eu preciso contar, né? Eu sinto de contar. E eu falei, mãe, eu optei, né? Escolhi por fazer o parto domiciliar. E daí ela, mas o que é isso? Na verdade, ela sabia, né? Só que eu acho que na hora ela foi pega tão de surpresa que ela, tipo assim, né? E daí eu expliquei, mas eu não quero falar para ninguém porque para as pessoas não encherem a minha cabeça, não ficarem falando, tá. Ah, então tá bom. Ela não falou nada, porque daí ela ali entendeu a mensagem quando eu falei para as pessoas não encherem minha cabeça, né? E daí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem e falou, Bianca, você pode me mandar mais informações para eu entender como é que tudo direitinho e tal? Deu claro, daí levei minha mãe nas reuniões, né, das enfermeiras do parto, tudo. Então, assim, já começou de maneira muito diferente essa minha maternidade, né? Eu sentia que eu precisava passar por um parto onde eu sentisse o parto, onde eu sentisse esse nascimento, porque eu sabia que isso ia me preparar para a maternidade física, né? Para ter um bebê aqui comigo. E toda essa maternidade tem sido baseada muito no meu sentir. Por exemplo, agora eu estou numa fase onde eu estou no processo de desmame da Gabriela. Ela está com 2 anos e meio praticamente. Né? E muita gente, mas é muito tempo, mas é pouco tempo, porque tem gente que amamenta até os 4. E assim, eu não quero saber do que para as outras pessoas funcionam. O que funciona para mim? Né? E para mim, isso está acontecendo agora, de uma maneira tranquila, de uma maneira gentil, porque eu não queria que fosse algo traumático, digamos assim. Então eu estou sempre seguindo o meu sentir. É lógico que eu tenho deslizes, né? Já dei bronca na Gabriela, que não é o que eu gostaria de fazer. Gostaria de explicar tudo direitinho, mas nem sempre dá para se manter totalmente conectada com a essência, falando por mim. Então, mas também, Bianca, faz parte, né? Uns tapinhas, um ponto mais bravinha, tal. Eu acho que isso faz parte do processo, porque eu me lembro muito de uma psicóloga falando sobre isso, né? A criança que ela não é, entre aspas, repreendida, ela não vai entender o não da vida. Né? Ela não vai entender ali na frente qual é o limite dela. Você imagina se todas as crianças, por exemplo, hoje não tiverem limite nenhum, de alguma forma. Né? Tudo bem, a gente está numa geração diferente, um aprendizado diferente, mas
As palminhas que a gente levou da mãe foi bacana, né? Não foi As palminhas... traumático, né? Não foi traumático. Eu levei umas palmadinhas e tudo certo. As bronquinhas que a gente levou de chefe, as bronquinhas que a gente levou de pai. Eu levei muita bronca de vizinho, de tia, de tio. Nada me traumatizou, né? Muito pelo contrário. Me fez entender que eu tenho limite para com o outro, né? Às vezes os alunos falam, Suzy é brava quando fala no curso, né? Eu sou brava, não. Eu mostro o caminho. Eu posso não ser tão gentil assim, olha, gente, vocês estão errando, né? Não é bem assim. É simplesmente ser direta e ser quem eu sou. Não adianta eu querer ser totalmente amorosa, blá, 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 e ser uma falsidade comigo, não é a minha essência, né? Então, assim, dar palminhas faz parte do processo, né? Essa mudança toda, por exemplo, você falou da tua mãe, né, da Márcia, uma pessoa muito querida que eu conheci. Era só ter explicado para ela, mãe, o parto que eu quero fazer, provavelmente foi o mesmo que a vovó teve. Né? Um pouco mais elaborado, com uma tecnologia um pouco melhor, blá, 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 né? Mas antigamente como é que era? Sentiu dor, pariu. Né? As parteiras e tudo mais. E é muito interessante porque, assim, a minha mãe é uma pessoa, né, extremamente espiritualizada, com autoconhecimento, assim, nossa, eu não tenho outra pessoa para falar como ela, assim. E, de repente, nesse aspecto, ela não tinha essa referência, né? Ela não tinha esse conhecimento. E o que trouxe para ela segurança em relação a essa nova vivência da vida dela foi o conhecimento. Então, a gente juntas ali foi olhando, foi aprendendo, foi crescendo. E eu até me emociono, porque foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Foi uma experiência de cura, tanto para mim quanto para ela, que já tinha passado por 3 cesáreas, né? Então, ela estar ali presente naquele momento trouxe para ela algo, foi extremamente sagrado, foi maravilhoso. Eu falo que não foi um parto, foi um rito de passagem, porque eu não tenho aquela memória da dor, eu tenho aquela memória do sagrado que foi tudo aquilo. Né? Então ela esteve presente ali e para ela também foi uma grande virada de chave, foi mais uma expansão de consciência onde ela pôde viver tudo aquilo através de mim, né? Então foi lindo. Filha, né? Lindo mesmo. Olha só, a gente está com o tempo já acabando. Queria que você deixasse aí os seus contatos, como é que as pessoas... A gente acabou não falando muito do seu profissional, né? Mas ao mesmo tempo, sim. Tá tudo junto. Tá tudo junto, como é que as pessoas te encontram? Quais são os trabalhos que você realiza, né, profissionalmente? Porque eu acho que isso, o seu trabalho também é um grande diferencial na vida das pessoas. E você fez essa opção. Você fez a opção de viver o que você está vivendo no teu profissional. Então, deixa aí os seus contatos e também o seu recado final. Tá. Então, para vocês me encontrarem, o meu Instagram, meu Facebook é bianca.bioterapeuta. Tem também o meu telefone, meu WhatsApp, que é 41 98896 1704. E eu trabalho, então, sempre com a união entre a biologia, a expansão da consciência e a energia. Então, assim, a pessoa chega com uma determinada queixa, um sintoma, limpa-se o que tem para limpar e se abre para novas possibilidades. Né? E quando a gente abre para novas possibilidades, a nossa biologia se reorganiza, porque o sintoma é justamente um grito de, por favor, olhe para isso, olhe para isso. E quando então a gente se libera, tira as pedras da mochila e começa a enxergar mais longe, a caminhar mais longe,
tudo muda, inclusive a nossa saúde. Você está atendendo online também, né? Tô atendendo online agora. Tenho atendido só exceções realmente no presencial nesse momento, mas bem focado assim no online. Também trabalha com a limpeza energética com os cones, está Isso. desenvolvendo um curso dela, juntando aí as duas coisas, né? Eu sou facilitadora de 2 cursos já, que são descompressão tecidual e barras de axis. E agora tem um saindo do forninho aí com a ferramenta dos cones, lindo, maravilhoso, unindo com a biologia, que são as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, medicina germânica. Vai ser algo incrível, inédito, de muita consciência, de muita física quântica. Lindo, lindo. Eu acho que é muito de tudo, né? Então, bom, enfim, sigam a Bianca, quem puder, faça atendimento com ela. É uma pessoa incrível, de alta responsabilidade, super inteligente, uma pessoa super querida, amorosa, mas também, às vezes, ela dá uma facadinha assim, eu que falo, ui, acordei, né? Porque, assim, mesmo sendo professora dela em relação aos cones, elas me ensinam também muito. Todos os meus alunos me ensinam muitas coisas, até porque, como eu foquei a minha vida nos cones chineses, eu quero saber o que é que está acontecendo em outras histórias, né? Por isso que eu criei essa live às 13 horas, todos os dias, até terça-feira, a próxima terça-feira, dizendo ser diferente é opção. Amanhã a gente vai estar com Maria Vieira, diretamente de Angola. Então venham almoçar com a gente às 13 horas. Ela é coach, é master, um monte de coisa. Bom, enfim, vai ser muito legal que todos vocês possam acompanhar. Bom, vamos ficando por aqui hoje. Sexta-feira, minha gratidão a você, Bianca, por Eu que agradeço. Disponibilidade do teu horário. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui nessa 1 hora, que compartilharam a nossa live, pessoas que vão ver depois essas palavras, essas experiências, essas nossas experiência da Bianca como pessoa, como mãe, como profissional. E o meu recado de hoje é para você ser diferente. Você aí que está me ouvindo, passou pela live, vai ver depois. Para você ser diferente, aceite literalmente, verdadeiramente quem você é. Racional, né, que é o mental, espiritual, emocional, para que a tua vida seja plenitude. Seja você. Aceite o seu Deus interior. Seja diferente. A diferença é uma opção. Um beijo, Bianca. Um beijo a todos vocês. Um beijo grande. E até amanhã, às 13 horas, com mais uma live falando sobre a diferença é opção. Tchau. Tchau.